Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui nas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz. E é com grande satisfação que estamos mais uma vez juntos com você, meu irmão, com você, minha irmã, trocando energias, trocando experiências, por que não dizer trocando ensinamentos, né? Sempre pautados dentro de um espírito fraterno, de uma tolerância, e através de todas essas virtudes
possamos continuar na longa estrada que é a senda através da qual chegaremos aos pés do Divino Mestre. Aqui ao meu lado, para minha alegria, a minha esposa e dirigente do Templo Estrela do Oriente, a nossa querida Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, nossos queridos ouvintes, nossos irmãos do Família Tel, que possamos estar juntos em mais um programa, tentando passar para todos vocês um pouquinho mais daquilo que nós conhecemos como Umbanda. Né? Maravilha. E por falar em Família Tel, que você falou aí, né? Você mencionou. Vamos, Rosane, tem o parabéns aí, que tem irmão médium do Família Tel que vai fazer aniversário por esses dias. Cadê o parabéns? É a nossa querida irmã Ana Jussara. Ela vai aniversariar no próximo dia 26 de setembro. Maravilha, Ana Jussara, nossa parabéns. Nossa querida irmã, nossos parabéns, felicidades, muita paz, muita luz, muita força no seu caminho, que nós possamos estar sempre juntas. Minha querida Ana Jussara, saúde, força, equilíbrio e que Oxalá te abençoe. E eu não posso esquecer também do aniversário da minha irmã carnal, Márcia, aniversário dela também dia 26. É mesmo. Parabéns, minha irmã, que Pai Oxalá te abençoe, te livre de todo mal. Ela, minha cunhada, ela diz assim pra mim: meu cunhado, você calado, você está errado, hein? Bom, então fica caladinho aí, hein? Mas eu gosto muito dela, com certeza. Parabéns, saúde, que Oxalá te abençoe também. E vamos para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, Transformando. A reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM, em 830 kHz. E dentro do quadro Transformando, vamos hoje abordar o tema Os valores no exercício da mediunidade, né? Nós sabemos que a mediunidade é, senão, um ato de amor para com o nosso semelhante, não é isso? Além da capacidade de nós de resgatarmos nossas dívidas kármicas, obviamente quando manipulada de forma caritativa e também de acordo com os propósitos da espiritualidade, né? Nesses objetivos sublimes contidos na mediunidade, existem determinados valores que são condições fundamentais para que nós possamos exercê-las, para que nós possamos exercê-la dignamente, né? Mas o que são valores e quais são esses valores, né? Nós poderíamos definir valores partindo dos seguintes raciocínios. Primeiro, valores são critérios, na verdade, segundo os quais valorizamos ou desvalorizamos as coisas. Os valores são as razões que justificam ou motivam as nossas ações, tornando-as preferíveis em relação a outras. Nem todos possuímos os mesmos valores, nem valorizamos as mesmas coisas. Existe uma enorme diversidade de valores, mas no nosso caso, vamos nos reportar exclusivamente aos valores religiosos, que são os que dizem respeito à relação do homem com o sagrado. E que valores são esses, meus queridos irmãos? São os valores éticos, em primeiro lugar, que são aqueles que se referem às normas ou critérios de conduta de todo, por exemplo, de todo o corpo mediúnico e que afetam todas as áreas das atividades de nossos terreiros. Então vamos começar pelos valores éticos, Flávia, trazendo, por exemplo, uma questão que ela é bastante interessante e a gente observa muito isso nas nossas casas, e os irmãos que estão em casa muitas vezes são dirigentes, eles sabem do que nós vamos falar.
aquele consulente que chega na sua casa e que pede orientações no seu terreiro, ele pertencendo a uma outra casa. Então, quer dizer, isso já está havendo uma falta de ética por parte da pessoa, do irmão que está indo lá. Porque se ele está agregado a um terreiro, ele, na verdade, ele precisa buscar as orientações, se não com as suas entidades, com o seu dirigente espiritual no terreiro onde ele está. Por outro lado, nós que estamos na nossa casa, e isso as entidades são sábias, são soberanas, elas sabem exatamente o que fazer. Flávia, eu observo que elas dizem o seguinte: você é de um outro terreiro. Se você é de um outro terreiro, eu até poderia te dar uma orientação. Agora, qualquer tipo de trabalho, de banho, seja o que for, você vai buscar isso na sua casa. As entidades, elas são muito éticas com relação a isso. Como é que você vê essa questão? É complicado, né, Luiz? Porque eu acho que quando a pessoa ela vai a outro terreiro buscar orientação, é porque ela não confia na casa que ela está. Então ela tem que definir a vida dela. Por quê? Ela não pode estar dentro de uma casa recebendo orientação de uma outra casa que com certeza trabalha de uma forma diferente. Sem dúvida. Porque isso pode até não fazer bem a ela. É, claro. É claro que a espiritualidade, ela jamais vai fazer alguma coisa que a prejudique. Pelo menos no nosso caso, nós já vivenciamos situações lá algumas vezes de pessoas que vão lá estando em outra casa e que realmente elas recebem esse tipo de orientação, né, que você falou. É que ela deve buscar a orientação de trabalhos, de banhos, de qualquer coisa, com o dirigente espiritual da casa dela ou com a entidade dirigente lá da casa. Sem dúvida. Nós não podemos e não devemos misturar as coisas. A única coisa que pode ser feito neste caso é orientá-la a tomar uma decisão na vida dela de uma forma ética, né? Sem dúvida. Por quê? Porque é o que eu falei inicialmente. Se ela está buscando um outro lugar, é porque ela já ou não se sente bem ou não confia mais naquelas pessoas que estão ali a orientando nesse momento. Exatamente. E uma outra coisa também muito importante em cima disso que você está falando, Flávia, e que é um outro exemplo também de falta de ética, né? É você, por exemplo, você, Flávia, como dirigente, você chamar um médium, eu sei que você jamais faria isso, mas você chamar um médium para trabalhar na sua casa, sabendo que esse médium está integrado a uma outra corrente mediúnica. Primeiro, dentro da minha visão, eu acho que eu não tenho que chamar ninguém para trabalhar na minha casa. Quem vai trabalhar na casa da qual eu sou dirigente são aqueles cujo campo vibratório próprio deles determinou, através de uma lei de afinidade, exatamente essa, vamos dizer assim, esse casamento de vibrações. Então, se eu, para um médium que não pertence a casa nenhuma, já não seria correto, e a própria Cabocla Jurema, quando nós iniciamos a nossa caminhada, ela preveniu isso, que nós não temos que chamar ninguém para trabalhar conosco, tá certo? Se isso já seria alguma coisa que fugiria à ética, você imagina você chamar alguém que você sabe que pertence a uma outra organização religiosa para vir trabalhar na sua casa. Como é que pode isso? É complicado, né, Luiz? Porque dentro da nossa visão, é o que você falou. Primeiro, o caminho daquela pessoa é daquela pessoa e você não tem que estar chamando, até porque você não sabe se a forma que você vai trabalhar na sua casa, que você trabalha na sua casa, está de acordo com aquela vibração que aquela irmã possui, né? Então não é você que tem que definir. É claro que a gente vê por aí muitas situações
como esta, né? Infelizmente, a gente sabe o que acontece. E as pessoas, por até muitas vezes falta de conhecimento, se deixam levar, se deixam envolver, até por amizade, até por gostar de outra pessoa, enfim, se deixa envolver e acaba tomando... Deixa que outros aspectos sobreponham ao aspecto espiritual. Essa situação. É complicado, né? É muito complicado. Um outro tipo de valor que a gente também precisa observar, e que isso é também, vamos dizer assim, em determinados segmentos, difícil de nós conferirmos, né? Mas que precisa existir, são os valores morais. Porque sendo um terreiro uma comunidade moral, os seus membros precisam partilhar das mesmas normas de conduta e assumir os mesmos modelos de vida, evitando praticar aquilo que a religião poderia condenar, né? Por exemplo, não nos cabe um irmão estar dentro de um terreiro e não olhar o seu outro irmão exclusivamente pelo lado fraterno. O que você acha, Flávia? Que é aquele irmão que está olhando a irmã que está com a sainha curta, ou a irmã que está olhando lá o outro irmão que é bonitinho, é sarado, é não sei o quê. Quer dizer, foge do propósito daquela casa sagrada. As pessoas elas têm que saber o que ali foram fazer, né? Quando você tem isso no seu pensamento, com certeza esse tipo de situação, ela não vai ocorrer. Por quê? Porque você está voltado ali para a tua parte espiritual. Você não tem nem tempo, né, para pensar em uma outra coisa. Porque você está vivendo ali para um trabalho espiritual, para a sua parte espiritual. Você chega ali e se sintoniza, se prepara, se mantém firme no seu pensamento e vai trabalhar ali dentro para que a coisa possa fluir. E você sabe que ainda dentro dessa questão dos valores morais, uma ocasião, conversando com um irmão nosso, do nosso segmento, e ele me colocou uma coisa assim, um acontecimento que ele viu, que eu fiquei chocado com o que ele me disse. Ele falou que ele foi visitar um determinado terreiro e o médium, entre aspas, incorporado, que na verdade não havia entidade nenhuma ali, na verdade estava travestido de entidade, né? Ele chamou o consulente para saírem dali e irem para um motel. Agora você imagina, travestido de entidade, condutas que não se coadunam com uma parte espiritual evoluída. Mas infelizmente, Luiz, isso acontece muito. As pessoas esquecem, é o que eu falei, esquecem o que ali foram fazer, o compromisso assumido com a espiritualidade de luz. Essa pessoa, infelizmente, ela não está sintonizada, ela não está ali buscando uma evolução. Porque se estivesse buscando uma evolução, ela não teria esse tipo de comportamento, ela não teria esse tipo de pensamento. Ela, com certeza, ela está atraindo qualquer coisa, menos uma energia positiva, uma energia de luz. Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso. E outra coisa também, que são os valores espirituais, né? O que são os valores espirituais, né, Flávia? Na verdade, são todos os procedimentos em relação à nossa ancestralidade, aos nossos orixás, né? E a todo o legado que essa ancestralidade nos deixou, né? Então, por exemplo, a gente ouve muito falar hoje em dia sobre a questão de intolerância religiosa, na verdade, interreligiosa, né? Vindo de outras religiões para com a nossa. Então nós temos a obrigação de não permitir que a nossa religião, que a nossa casa de axé, que os nossos orixás ou entidades sejam desrespeitados. Claro. E através desses comportamentos que a gente vê por aí, é que depõe contra a nossa religião. Isso, né? Isso com relação aos valores morais que você está dizendo, não é isso? Isso tudo depõe. O comportamento errado de alguns depõe contra uma religião. Isso não é justo. A pessoa não sabe separar que aquilo ali foi o fulano ou ciclano que fez. E englobaria a religião. Nesse caso da gente não permitir que os nossos orixás e entidades sejam desrespeitados, eu queria até fazer uma colocação sobre isso,
nós estamos, hoje é dia 22 de setembro, nós estamos às vésperas de uma eleição, praticamente, agora no começo de outubro. Eu queria chamar a atenção de todos os nossos irmãos que todos os sábados nos prestigiam, tá? Para que eles fizessem uma reflexão sobre o seguinte. Eu estava outro dia verificando um site na internet dizendo que uma igreja, dessas igrejas co-irmãs em Cristo, vamos assim dizer, né, entre aspas, estavam projetando a eleição de 5.500 vereadores em todo o país. Assim como essa igreja, imagina outras igrejas também de grande porte, como é que a coisa pode tomar um vulto. Eu queria alertar a todos os irmãos que batem no peito, que se dizem umbandistas, sobre uma coisa muito importante. Vamos acabar, meus irmãos, com esse negócio que eu não me interesso por política. Porque quando você não se interessa por política, você é governado por quem se interessa. Essa é que é a grande verdade. Então vamos acabar com isso. É o momento de nós botarmos a nossa cabeça para fora e dizermos assim, estamos vivos para a sociedade, estamos aqui. O último irmão que esteve aqui, no caso do Rio de Janeiro, esteve encarnado e já desencarnou, que foi o nosso irmão Átila Nunes Neto, né, se desencarnou prematuramente. Ele foi vereador durante muitas legislaturas. Para vocês terem uma noção, as leis municipais que ele lá fez em benefício da nossa religião de Umbanda, eu já soube, e me certifiquei nisso no portal da Câmara Municipal, que estão querendo derrubar essas leis deles. Então nós temos que dar ênfase, precisamos votar naqueles candidatos que estão compromissados com a nossa religião. Não são aqueles candidatos que estão caindo de paraquedas. Aqueles que já têm uma família em tradição dentro da nossa religião. Aqueles que se batem no peito na frente do horário eleitoral e dizem assim, eu sou umbandista. Que não tem vergonha de dizer que é umbandista. Nós precisamos desses irmãos lá. Porque senão vai acontecer exatamente isso que está aqui. As nossas casas de axé continuarão sendo vilipendiadas, nós continuaremos sendo impedidos de professar o nosso sagrado culto, e nós temos a obrigação de zelar por esse legado que nos foi deixado pelos nossos ancestrais, preparando inclusive o futuro para que os umbandistas que virão amanhã possam dar prosseguimento ao nosso trabalho que é realizado hoje. Então você, meu irmão, minha irmã, busque exatamente conhecer quem é o candidato compromissado com a nossa religião de Umbanda e vamos apoiar esses candidatos. É dessa forma que a coisa a coisa caminha, não é por aí, Flávio? É um voto Flávio? Consciente, né, Com gente? certeza absoluta. Com certeza absoluta. Voto consciente. E outra coisa também, Flávia, aí voltando a esse caso dos valores espirituais, permitir que assuntos da matéria se sobreponham aos espirituais, que é aquela pessoa que tem lá o seu trabalho espiritual lá para realizar, mas tem o fim de semana lá em Búzios, em Arraial do Cabo, não sei o quê, vai viajar e deixa lá a sua parte espiritual por realizar. Você está entendendo? É complicado, né, Luiz? A gente vê muito isso por aí. Mas, infelizmente, né, todos nós estamos aqui para aprendermos, né? Um dia essas pessoas vão despertar e vão saber exatamente o que elas precisam fazer para que elas possam evoluir, crescer dentro de uma parte espiritual. Bom, eu só digo o seguinte, se nós tivermos dúvidas quanto a uma ação estar certa ou errada, quanto se é um bem ou se é mal, né? Basta nós seguirmos a orientação do Mestre Jesus, que na terra nos fez conhecer a seguinte coisa: não faça aos outros aquilo que você não quer que faça a si próprio. Isso é que é o mais importante. Bom, o nosso quadro de o Transformando já se encerrou. Vamos aos nossos recados da semana.
Lembrando que depois de amanhã, dia 24 de setembro, nós teremos a nossa grande sessão festiva da Ibejada, as nossas crianças do astral, dia 24 de setembro, segunda-feira, depois da manhã, 8 horas da noite, a grande festa da Ibejada lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. Qual é o recado lá do nosso irmão César Delfino, ô Flávia? Nosso irmão César Delfino convida a todos a conhecerem o Templo Umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente. Suas sessões de caridade acontecem às segundas e quintas-feiras, às 19h30, e na última sexta-feira do mês, Gira de Exu, às 17h30 também. O endereço é Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu. Informações 3101-7168. 3101-7168. Venha passar uma agradável tarde com a gente participando do Bingo Beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde, no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, 48, Piedade, Rio de Janeiro. Prêmio principal, um passeio de barco em Angra dos Reis com direito a transporte, almoço e acompanhante. Teremos também a exibição da orquestra do Ogã Márcio Barravento e seus alunos, pagode com o grupo Samba de Raiz e ainda valiosos prêmios e atrações. Bingo Beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde. Informações 2597-1323, 2597-1323. Fala sobre a nossa palestra gratuita, Flávia. Participe da nossa palestra gratuita, A Magia da Cábala. Serão abordados os seguintes tópicos: o Zohar e a reencarnação, Gemátria, a numerologia cabalística, Ticum e os reinos espirituais, dia 6 de outubro, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. O palestrante é Rafael Chiconelli, líder do Centro de Cábala Iniciática. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo nosso site www.temploestreladooriente.com. E agora, no nosso quadro Vibrações da Semana, vamos a uma grande homenagem à nossa querida entidade, que ele é o padrinho do Templo Estrela do Oriente, Saravá Pai Cipriano das Almas. Eu adorei as almas! Adorei as almas! Cipriano quimbandeiro chorou no cativeiro, hoje chora de alegria seu Rosário de Maria. Cipriano quimbandeiro chorou no cativeiro, hoje chora de alegria seu Rosário de Maria. E é nesse maravilhoso e empolgante ponto do nosso querido Pai Cipriano das Almas, padrinho do Templo Estrela do Oriente, dirigente espiritual do Templo A Caminho da Paz, que nós anunciamos que no próximo dia 26 de setembro é o dia de Pai Cipriano, dessa grande entidade de Umbanda, que, repito, é padrinho da nossa casa, e além disso também o aniversário da segunda filial do Templo A Caminho da Paz, a Casa do Caboclo Sete Flechas, que fica ali na Avenida 28 de Setembro, dia 28 de setembro, 317, em Vila Isabel, casa da qual nós somos padrinhos, e é realmente uma casa maravilhosa de Umbanda, mais uma filial do Templo A Caminho da Paz. O nosso grande abraço ao querido irmão Armando Fernandes, a Cristina Fernandes, o nosso axé, e que realmente estamos juntos, irmanados nessa grande força do Templo Estrela do Oriente e do Templo A Caminho da Paz. Fala aí, mãe. Parabéns, meus queridos, que o Pai Cipriano possa estar cobrindo essa casa com muita luz, com muita força, muita positividade, que todos os seus filhos possam ser abençoados e direcionados ao caminho do bem, um caminho bem positivo.
Maravilha, vamos então aos nossos comerciais e já já retornamos com o quadro Saravá Umbanda. Na mão ele desafia, com seu cachimbo na boca ele assovia. A sua pena. A Cabocla e a Jurema. Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a umbanda, prestação de serviços e o que é melhor, o jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 kHz. Lembrando, meu querido irmão, minha irmã, que vocês podem não só escutar o nosso programa pelo rádio, como também pelo site da emissora. Anotem aí o site, www.tropical830am.com.br. Ou então, a gente sabe que o programa vai ao ar de 9 às 10, mas nesse horário tem a novela, não tem problema. Ouçam a novela, tá tudo certo, vejam a novela lá, porque você também pode ouvir o nosso programa no dia e no horário que melhor te convier. É só acessar o site da nossa instituição. Anotem ele aí, www.temploestreladooriente.com. Clicou lá no nosso site, no site da Casa da Cabocla Jurema da Praia, você com certeza absoluta vai escutar confortavelmente o programa Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa religião, trazendo a mensagem do espiritualismo para dentro da sua casa, tá certo? Agora eu quero a sua ajuda, a sua participação. Não esqueçam, divulguem para o seu pai no santo, para sua mãe espiritual, para o seu irmão de terreiro, para a sua família biológica, para todos os seus irmãos espirituais, né? Conversem com eles, porque é importante a gente divulgar a sublime mensagem da religião de Umbanda.
Então avisem, com certeza vocês estarão não só nos ajudando, como também ajudando a um outro irmão. Sabe lá, ele vai escutar uma palavra nossa aqui, sabe lá se ele não vai transformar, modificar a vida dele, e você será corresponsável por isso, né? E outra coisa, você também pode participar do nosso programa enviando perguntas, comentários, sugestões, críticas. Fique à vontade. programa@aumbandasemfronteiras.com programa@aumbandasemfronteiras.com. E aqui ao meu lado, para nós iniciarmos o nosso quadro Saravá Umbanda, a minha querida esposa e dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, Flávia Barros. Conta para mim, Flavinha, qual é a primeira pergunta de hoje? A Amanda Ornelas nos pergunta o seguinte: fui a um jogo de búzios e me disseram que eu tinha uma grande demanda, que foi enviada por uma pessoa que tem ódio mortal de mim. Fiquei apavorada quando me foi dito que esse sentimento teve origem em outra encarnação, quando o problema não foi resolvido entre nós. E agora eu tinha que fazer um trabalho muito caro, por sinal, para desfazer isso. Estou desesperada. Vocês podem me ajudar? Olá, Amanda, nosso saravá fraterno. Vamos aqui mais uma vez a nossa fé raciocinada. Vamos falar muito sobre isso aqui no nosso programa. Fé raciocinada, tá, gente? Será que um trabalho espiritual vai desfazer tudo aquilo que foi, vamos dizer assim, impregnado em outras vidas? Será que seria por aí? Eu acho que não é por aí não, né, Amanda? O trabalho espiritual, a gente sempre fala isso aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, lá no curso Umbanda Sem Fronteiras, no Templo Estrela do Oriente. O trabalho espiritual, ele vai te limpar, ele vai te reabastecer, ele pode até te dar uma nova visão. Agora, veja bem, se essa pessoa fez ou não fez o trabalho para você, nós aqui não temos como garantir. Uma coisa só eu posso te afiançar: você só vai entrar nessa sintonia se você quiser. Se você quiser, filha. Em primeiro lugar, perdoe essa pessoa. Eu sei que o perdão é uma das coisas mais difíceis do mundo. Isso está atrelado à falta de humildade, ao orgulho, a uma série de fatores, a uma série de sentimentos densos, inclusive. Comece perdoando essa pessoa, tá certo? Quem sabe se isso já não seria a primeira iniciativa para que vocês possam tornar a viver bem. O que você acha, Flávia? Eu acho que é por aí, né, Luiz? Eu acho que essa pessoa, essa nossa irmã, ela precisa modificar um pouquinho. É claro que ela deve estar vivendo uma situação complicada, né, na vida dela, e está, com certeza, se deixando envolver, né, por o que foi falado. Mas ela precisa entender que ela tem como modificar, através de preces, através de mudanças de pensamento. Até de um aconselhamento mesmo, de uma entidade. De um aconselhamento, de uma entidade. Porque todos nós estamos sujeitos a interferências, né? Mas nos cabe não nos sintonizarmos com essas energias para que a gente não se deixe envolver, né, por essa situação e deixar a nossa caminhada à mercê, né, desse tipo de problema, né? Olha, Amanda não é o nome dela, né? Amanda, Isso. Eu vou falar uma coisa para você sinceramente, minha irmã. Se eu, Luiz Fernando, fosse me incomodar com a quantidade de pessoas que não gostam de mim, que muito provavelmente nós devemos ter problemas em outras vidas, minha filha, olha para frente, faça o seu dever de casa, que é a sua transformação interior, sua reforma íntima, faça o bem, pratique a caridade, entendeu?
siga em frente. A sua consciência precisa estar limpa, seu canal limpo. Você precisa ter pureza de propósitos na tua vida. Se você tiver dessa forma, olha, eu vou te ser sincero, Luiz Fernando, eu sigo em frente. Uma vez eu vi um ditado que eu achei assim maravilhoso e que serve exatamente para o seu caso. Os cães ladram e a caravana passa. Tá certo assim? Fique com Deus. Vamos à nossa próxima pergunta. A Adilan nos pergunta o seguinte: até que ponto posso ter certeza de que não estou interferindo na minha incorporação? Adilan, o nosso saravá fraterno. Veja bem, minha irmã, o começo da caminhada espiritual ele é sempre difícil, porque nós exatamente temos a dificuldade, em razão de vivermos numa erraticidade, de nós distinguirmos o que é certo do que é errado, o bem do mal, tá? Então, para você ter 100% de que você não está interferindo, entre outras coisas que é o seu preparo como médium, você precisa estudar, você precisa trabalhar a questão do seu desenvolvimento mediúnico, com orientações dos seus dirigentes espirituais, com a meditação em casa, mas principalmente a reforma interior. Porque se você estiver 100% fechado com a parte espiritual, com a alta espiritualidade, eu não tenho a menor dúvida que você vai deixar fluir naturalmente as mensagens que vão chegando para você. Não é por aí, Flávia? As coisas têm que acontecer naturalmente, né? Tem que deixar as coisas acontecerem naturalmente. É claro que nós temos que nos livrar de vários sentimentos que atrapalham. Um deles também é a vaidade, né? Vaidade. Porque muitas pessoas se deixam levar pela vaidade e querem mostrar que são, que podem, que incorporam, que fazem, que acontecem. E aí as coisas acabam se perdendo no meio do caminho. Sem dúvida. E aí é nesse momento que as pessoas se colocam à frente dos trabalhos. Interferindo. Né? Porque querem mostrar que tem, que podem. E, na verdade, a gente tem que deixar a coisa acontecer. Buscam dar uma autenticidade à sua incorporação. Exatamente. É complicado. Realmente. E aí acabam se perdendo, não se contentam em deixar a coisa fluir. E, aos poucos, ali, a entidade, ela se apresentar. Porque, no começo, você sente aquela energia de uma forma muito sutil, né? Muito leve. É como se você que estivesse falando, mas você sabe que não é. Lá no teu íntimo você sabe que não é. Então, as pessoas muitas vezes querem acelerar isso e atrapalham. Com se certeza. Perdem no meio do caminho. Como é o nome dela? Adilan. Adilan, ouviu a voz da experiência, hein? Essa daí já é médium de trabalho durante muitos anos, tá? Fique com Deus. A Maria Auxiliadora pergunta assim: tem uma filha que manifesta a síndrome do pânico, toma remédios controlados e há anos vai a psicólogos e até a um psiquiatra, mas não tem tido sucesso. Inclusive, ela já falou em acabar com a vida dela, o que me deixa apavorada só de pensar. A parte espiritual pode ajudar neste caso? Maria Auxiliadora, o nosso saravá fraterno, veja bem, a parte espiritual é que vai dar a sustentação para que a pessoa possa exatamente, nesse momento, sair e sair dessa situação e entender os propósitos dela dentro da caminhada. A síndrome do pânico, ela dentro de uma visão espiritual, ela nada mais é do que um desequilíbrio energético, cujas causas são as mais variadas possíveis. Se a gente fosse enumerar, a gente ia passar um programa inteiro falando. Isso pode ter causas em outras vidas, pode ser uma negação sistemática da nossa realidade espiritual, pode ser uma série de fatores. Agora, a dona Flávia, ela realmente tem uma experiência muito boa nesse campo, também pode acrescentar na nossa resposta aí. A pessoa com a síndrome do pânico, como é que ela vai, Flávia? Se ela está dessa forma,
Como é que a mãe tem condição de incutir uma parte espiritual nela se muitas vezes a pessoa não aceita? Nós como mães, nós precisamos estar bem sintonizados com a parte espiritual para que a gente possa dar as orientações para os nossos filhos, né? Porque eles precisam de orientação, porque eles têm um caminho a seguir. É claro que cada um tem a sua personalidade, né? Tem a sua forma de ser, mas nós precisamos orientá-los. E a mãe é uma figura muito importante nesse aspecto. Então, nós temos que sempre pedir auxílio aos guias espirituais, a toda uma parte espiritual, para que nossos filhos possam seguir uma caminhada positiva, cheia de luz. No caso dessa irmã, que tem esse problema, que foi falado por você com relação ao desequilíbrio, né, dentro de uma parte espiritual, é necessário que ela busque um auxílio dentro de uma parte espiritual. Só que nós precisamos, num primeiro momento, mantê-la também com o tratamento fundamental, dos médicos, dos psicólogos, da medicina. Porque a gente vai trabalhar em paralelo. Claro. No momento que ela se fortalecer dentro de uma parte espiritual, com certeza ela vai começar a se desprender dos medicamentos. Paulatinamente. Né? É uma coisa que vai aos poucos. Não é uma coisa que vai ser resolvida de um dia para o outro. Não. Sem dúvida. A coisa vai ser trabalhada de uma forma em paralelo, juntos. Isso aí. Espiritual com material. Né? Então vamos entender só dessa forma, porque milagres nós não fazemos, né? Nós vamos sim dar orientação, dar o tratamento dentro das nossas possibilidades, né? As próprias entidades, porque também depende muito da pessoa despertar para que ela possa. Então é um processo muito lento, né, Luiz? A gente entende dessa forma. Mas há possibilidade de resolver, de tudo ser solucionado. Maria Auxiliadora, que as entidades possam estar do seu lado nesse momento, lhe ajudando, e temos certeza de que tudo vai correr bem, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que continuam à venda os ingressos para o nosso bingo fraterno, nosso bingo beneficente, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde, lá no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas. Lembrando que você tem, meu irmão que está nos ouvindo, uma oportunidade ímpar de passar uma tarde agradável com a gente, conhecer a Dona Flávia, me conhecer a família Tel. Participe do bingo beneficente, já que a arrecadação será toda voltada para o fundo de obras da nossa instituição, o Templo Estrela do Oriente. Então, 10 de novembro, sábado, 4 da tarde, no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, número 48, na Piedade, Rio de Janeiro. Lembrando que ao adquirir o ingresso de R$10, você já vai concorrer ao prêmio principal, que é um passeio de barco em Angra dos Reis, com direito a transporte, almoço, acompanhante. Teremos também a exibição da Orquestra do Ogã Márcio Barravento e seus alunos, e também o pagode com o grupo Samba de Raiz, e ainda valiosos prêmios e atrações. Bingo beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde. Informações 2597-1323, 2597-1323. Dona Flávia, nós estamos em cima do nosso horário. Eu gostaria que você desse realmente o boa noite para os nossos queridos ouvintes que aguardam ansiosamente pela sua mensagem. Meus queridos, muito boa noite. Que Oxalá os abençoe, os guarde, os proteja. Que todos nós possamos receber do nosso Pai tudo aquilo que merecemos. E que Ele possa estar sempre iluminando nossos passos para que nós possamos seguir sempre o caminho do bem, sempre o caminho do amor e da positividade. Maravilha, que assim seja, que Oxalá ouça as suas palavras e que as derrame sobre todos aqueles que estão
na audiência do programa A Umbanda Sem Fronteiras e sobre também todos aqueles que, por uma razão que se justifique, não estão nesse momento nos ouvindo. Eu queria lembrar que na próxima segunda-feira, dia 24 de setembro, depois da manhã, a nossa grande sessão festiva da IBEJA, das nossas crianças do astral, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. E já que nós vamos exatamente ter essa sessão festiva das crianças na próxima segunda-feira, dia 24, nada mais justo do que rendermos uma grande homenagem à entidade de frente na falange da Ibejada, no Templo Estrela do Oriente, que é a nossa querida e adorada Terezinha da Praia. Onibejada, salve a Terezinha! Era uma bela manhã de primavera. As mais lindas flores, o canto dos pássaros, os animais felizes, odores dos mais agradáveis inundavam aquele ambiente que se tornava um maravilhoso cenário onde toda a natureza em festa agradecia ao Criador tanta beleza. No meio daquela majestosa paisagem, um exuberante jardim nos saltava aos olhos, convidando a um contato mais próximo, onde inúmeras crianças brincavam desapercebidas do tempo. Porém, uma delas chamava a atenção pela ternura de seu olhar. Os lindos cabelos lisos, amarrados em 2 tranças, um belo vestidinho rosa, um sorriso inocente e os braços abertos formavam os componentes que me atraíam em sua direção. Ao me aproximar, meio sem jeito e sem que dissesse uma palavra, apontou-me o céu azul, como se daquela forma pudesse encontrar as soluções de minhas aflições. Na verdade, o que poderia parecer um pequeno gesto se tornou um verdadeiro bálsamo para minha mente, pois pude perceber no astral a grandiosidade da justiça divina. O quão importante é para nós sentir as mais puras e positivas vibrações que a natureza nos emana, através de seres que buscam uma evolução e que, como essa criança, nos auxilia, nos orienta e faz com que possamos progredir até que cheguemos ao nosso dia, onde teremos um encontro marcado com a espiritualidade. Saravá, a grande força da Ibejada. Salve a querida Terezinha da Praia, Onibejada.
Queridos irmãos, até o próximo sábado, 21 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM. Fiquem com Deus.